Baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração contigo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos para ouvir a Tua palavra nessa noite. Senhor, traga a palavra rema do Teu coração para nós. Revele-nos o que o Senhor tem. Instrua-nos em toda boa obra e conselho. Levanta os Teus filhos. Faz com que eles possam trilhar caminhos altos. Faça, Senhor, com que eles possam ir mais longe. E eu oro que toda ave de rapina que vem para roubar a semente que vai ser lançada agora, que já seja repreendida. Mas eu oro que essa palavra dê fruto, e muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos estão felizes por aquilo que Deus tem feito nas suas vidas? Glória a Deus. Eu quero que você saiba que nós somos uma igreja que crê nos dons do Espírito, uma igreja viva, uma igreja que de fato compreende que Deus é vivo e que Ele está aqui entre nós. Então que você não se acanhe se você quer dar um glória a Deus, se você quiser dar um aleluia, se você quiser ficar de pé, se você quer se ajoelhar. Mas não cobre do irmão que não está fazendo. O irmão ali é muito quietinho, porque nós somos uma igreja livre. E nós entendemos que a religião é de fato muito danosa. A religião é uma morte. Ela mata, ela corrói. E o que é a religião? A religião é tudo aquilo que o homem faz para poder alcançar o favor de Deus. Ele faz pelos seus próprios méritos, ele faz pela força do seu próprio braço. E a palavra diz que não é pelas obras que nós somos salvos, não é porque nós somos bonzinhos que Deus nos ama, é porque Ele é bom. E a Bíblia diz que é graça. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Querido, eu olho para cada um de vocês, e a maioria daqui eu conheço a história. E eu sei de uma coisa: você e eu sabemos que olhando para trás, se fosse pelos nossos próprios méritos, nós estaríamos já no inferno, porque nós não merecíamos vida, mas merecíamos sim a morte. Quanta rebeldia, quanta transgressão, quanta iniquidade a gente pode encontrar lá atrás nos nossos anos passados. Mas a bondade do Senhor nos alcançou. E por causa dessa bondade, nós estamos aqui hoje. Estamos aqui convictos da nossa salvação, estamos aqui convictos da bondade dEle, mas estamos aqui convictos também de uma coisa: que o Espírito Santo está em nós, Ele reina em nosso coração, e porque Ele reina em nosso coração, nós estamos vivos e nós podemos louvá-lo. Não sei se vocês conhecem aquela canção, uma canção que na verdade é do Inário. Eu tenho os meus amigos que vieram visitar hoje aqui, os pais do Felipe. É um prazer, são lá da segunda IPI, não é isso? Do pastor, hoje é qual o pastor que está? Simonetti, não é isso? Do pastor Simonetti. Quando eu estava lá na época era outro, era o pastor Silas e o pastor Neto, né? E hoje é o pastor Simonetti. Mas, então, os presbiterianos geralmente conhecem mais hinos do cantor cristão. Mas tem uma canção que fala assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Você pode cantar comigo mais uma vez? Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa certeza e a nossa alegria. O nosso Redentor vive. E eu quero que você saiba disso com entusiasmo e com ânimo.
Porque Ele vive, o dia de amanhã é uma certeza, não porque nós vamos fazer algo amanhã, mas porque Ele garantiu que o dia de amanhã é um dia novo em nossas vidas, e todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, inclusive eu anunciei com um tema: transformando cidades. E a razão pelo qual eu comecei falando da graça é porque nós estamos como igreja plantados nessa cidade, não com qualquer razão ou qualquer propósito, mas com um propósito eterno, com um propósito absoluto. E que propósito é esse? A igreja do Senhor na terra é a manifestação de Deus, é a revelação do amor, da misericórdia e da graça de Jesus. Nós não somos igreja, e eu quero que você entenda, nós vamos falar sobre alguns pontos nessa noite. Mas nós não somos a igreja morta, nós não somos a igreja atemorizada, que temos medo das catástrofes, que temos medo da intervenção maligna, porque fizeram uma macumba, agora, meu Deus, como é que vai ser a nossa vida? Nós estamos cobertos pelo sangue precioso de Jesus, praga nenhuma nos alcançará. Nós somos a noiva de Cristo. Imagina um noivo apaixonado por uma noiva. Quando o noivo é apaixonado, ele protege, ele cuida, ele guarda, ele livra. E o nosso noivo é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos exércitos. Quando Ele olha para nós, Ele olha com cuidado, Ele nos guarda, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Então nós não somos uma igreja fraca, nós somos a igreja do Cordeiro. E Deus espera que como noiva, como sua noiva, nós possamos refletir na cidade em que moramos o seu caráter, a sua identidade e o seu testemunho. As pessoas vão olhar para você e elas vão buscar Deus. Elas olham para você e elas tentam ver onde está Deus em você. Você é a manifestação viva do amor, da graça, da misericórdia, da bondade do nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos falar nessa noite sobre transformar cidades ou transformando cidades. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é o DNA da igreja e esse é o DNA da Logos. Esse é o DNA da Logos, esse é o DNA do corpo de Cristo. Todos aqueles que são chamados por Jesus, eles carregam em si o poder para transformar. Preste atenção, porque é mais ou menos assim. Quando existe um corpo doente, um organismo que está debilitado, gera-se uma vacina ou um antídoto, um determinado remédio. E aquele remédio, aquele antídoto é lançado naquele corpo doente. A ideia é que aquele antídoto, ele comece a funcionar de uma maneira que o que é mal, o que é negativo, o que é ruim, possa morrer, possa sair, e o bom começa a se proliferar e começa a crescer. Nós somos a célula saudável de Deus, manifesta a um organismo terminalmente doente, que é o mundo que nós vivemos. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. E aí Deus olha para nós e Ele diz: eu conto com a minha igreja na terra, para que a minha igreja possa manifestar a cura. É por isso que nós temos falado nesses últimos anos, que nós fomos curados por Deus para curar, que nós somos restaurados para restaurar, que Ele nos dá saúde para que a gente possa compartilhar saúde. O interessante é que muitas vezes vimos a igreja com uma mentalidade nada cristã. A mentalidade cristã compartilha tudo o que tem. A mentalidade egocêntrica, ou a mentalidade egoísta, é uma mentalidade que diz: eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Preste atenção, porque revelação estacionada ou estagnada é como se fosse um princípio de morte. Quando você tem muito conhecimento, muita revelação, mas você não vive aquilo, você começa a morrer, porque aquilo que vem para te libertar, e aquilo que vem para tirar você do perigo e avivar você, você não começa a colocar para fora, aquilo começa a te sufocar e você começa a morrer. Porque a revelação que Ele dá não é para guardar para nós,
é para transformar as nossas vidas, para abençoarmos outras pessoas. O que o Senhor deseja conosco, como igreja nessa cidade, Ele deseja que possamos transformar Londrina. Eu quero relembrar você que nós tivemos uma palavra profética no final do ano passado. E a palavra era, um pouquinho antes, a palavra era que haveria um avivamento ou um mover de Deus tão grande no Paraná, que 100.000 almas iriam se entregar ao Senhor Jesus. Pensa num parente seu que ainda não conhece Jesus. Pensa num amigo seu, naquela pessoa do seu trabalho, da sua faculdade que ainda não conhece Jesus. 100.000 pessoas iriam se entregar ao Senhor Jesus, dizendo: eu não tenho outro motivo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós cremos nesse tipo de avivamento. Nós cremos nesse tipo de intervenção divina. Como que isso acontece? Acontece porque os anjos vêm e se manifestam na terra? Não, acontece porque Deus encontra homens e mulheres, às vezes fracos, às vezes problemáticos, às vezes que têm dificuldades, que não são os melhores, talvez que não fosse escolhido por alguns pastores, mas que tem um coração dizendo: Senhor, se eu sirvo para alguma coisa, olha para mim e me usa. Pai, ainda que eu não seja essa pessoa tão boazinha, mas se eu sirvo para alguma coisa, eu te peço perdão, me usa. Deus não está procurando os melhores, Ele está procurando os disponíveis. Ele está procurando aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, porque a obra de transformação começa em nós através dEle. E Ele está mostrando para nós nesses dias que nós temos uma missão em Londrina. Nós temos uma missão nessa cidade. E a nossa missão não é se juntar aqui para ficar ouvindo uma palavra. A nossa missão não é estar aqui todo domingo simplesmente, ou fazer alguns programas, algumas conferências, cuidar de crianças, fazer um movimento de jovem, de adolescente, cuidar de mulheres, de casais. A nossa missão é impactar essa cidade, a nossa missão é transformar essa cidade. Nós temos que ter em nós a convicção de que se não for para isso que a gente existe, nós estamos completamente fora do nosso propósito de estarmos morando nessa cidade. Escute, meu irmão e minha irmã. Se você deseja ser um instrumento de Deus, Ele deseja usar você profunda e intensamente. Então eu quero trazer algumas ideias e uns panoramas sobre transformação de cidade. E eu quero que você entenda, esse é o nosso DNA, não apenas como corpo de Cristo, mas essa é a nossa retórica base contra qualquer tipo de argumento que venha contra isso. A nossa grande mensagem: nós estamos aqui para de alguma maneira contribuir com a transformação dessa cidade. Onde, como, nós vamos descobrindo, porque é Deus que vai abrindo o mapa e nos plantando nos lugares. Mas eu quero falar sobre, pelo menos, sobre 3 passos. Se der tempo o terceiro, senão a gente fica só no 2. Pelo menos 3 passos de como fazer isso, de como encontrar o nosso lugar, e de como servir, de como fluir nisso. E eu quero falar também, apontar alguns pontos negativos que nos impede de sermos pessoas que de fato geram a diferença. Nos dias em que nós vivemos, nós ouvimos muito falar sobre igreja relevante. Igreja relevante em si não tem a ver com uma nova religião ou um novo movimento, tem a ver com uma mentalidade. Igreja relevante é aquela que de fato se manifesta e faz algo em prol da sociedade ou em prol da comunidade onde ela está. Se ela não está fazendo nada, ela não está sendo igreja. Preste atenção, se nós não estamos gerando algum benefício nessa cidade, nós não estamos sendo igreja, nós estamos sendo meramente um clube social. E o Senhor está dizendo para nós: eu estou procurando trabalhadores, porque a seara é muito grande, mas aqueles que querem trabalhar são poucos. O primeiro ponto que eu quero falar com você e trazer uma palavra de ensino, uma palavra de orientação, para que a gente possa avaliar algumas coisas sobre o nosso chamado na cidade. O primeiro ponto é que para sermos transformadores de cidade, vermos uma cidade transformada, nós precisamos passar pelo processo de termos uma experiência genuína com Deus. E é aí onde muitos de nós estamos estagnados, porque ter experiência com Deus tem a ver com uma atitude de oferta de um coração que deseja, um coração que anseia.
Nós vivemos numa época onde o amor já se esfriou. O amor a Deus não é mais aquela coisa intensa no coração de muita gente. As pessoas hoje escolhem entre servir a Deus e servir ao seu próprio ego. As pessoas colocam condições para servir a Deus. Eu sirvo ao diabo de qualquer jeito, eu sirvo a carne de qualquer jeito, mas para servir a Deus eu preciso ter um bom sapato, eu preciso ter um bom carro, a igreja precisa ser pintada de preto, porque se não for pintada de preto eu vou para outra igreja. A verdade é que nós temos perdido a experiência original do primeiro amor. Nós vimos a igreja como religiosos, como pessoas que acham que o fato de estar aqui vai me livrar do inferno. Nós vimos a igreja, participamos dos cultos, dos programas, porque nós não queremos ficar em casa. Mas poucos participam do corpo, porque eles amam ao Senhor, porque eles querem ofertar a sua vida ao Senhor. E essa experiência genuína com Deus é o que faz a diferença na vida de qualquer homem. E eu quero mencionar 2 homens nesse ponto. O primeiro homem foi John Wesley. Eu não sei se você já ouviu falar dele, provavelmente sim. John Wesley, que lá na frente foi um excelente metodista que projetou todo esse ambiente. E aí tem os metodistas wesleyanos. E quem foi John Wesley? Primeiro, que nasceu como uma pessoa qualquer, como eu e você. Os pais de John Wesley eram pessoas extremamente rudes, no sentido de firmeza. Por exemplo, a mãe dele, ela era tão severa com relação à disciplina, que quando criança fazia qualquer coisa ao contrário, ela dizia: você merece levar uma disciplina ao nível do que você fez, para que você aprenda a lição. Eles eram severos no ensino. Obviamente a gente vai dizer: meu Deus, a gente não precisa ser tão severo com os nossos filhos. Mas eu não quero interferir no que aconteceu na vida daquele menino. Ela era a mãe dele, ela vai prestar contas. A verdade é que ele cresceu num ambiente onde aquela severidade, aquela pressão que ele vivia era tão grande, que ele não estava conseguindo experimentar quem era Deus da maneira pura e viva. Porém, tudo aquilo que ele passou e experimentou serviu para moldar o caráter e o coração dele. John Wesley foi crescendo, e aos 7 anos de idade houve um incêndio, e ele não estaria vivo se não fosse um vizinho que entrou na casa e arriscou a própria vida para tirar aquele menino de 7 anos. Quando tirou aquele menino de 7 anos, ferido obviamente, anos depois, a mãe dele começou a chamar ele de tição tirado do fogo, a brasa que foi tirada do fogo. Esse homem começou a carregar esse tipo de apelido, porque ele começou a ver o milagre que Deus tinha feito na vida dele. Na sua adolescência, ele já começou a entrar na parte espiritual para se preparar para o ministério. E ele disse assim: eu entendo que Deus me livrou da morte aos 7 anos de idade, para que eu o sirva completamente. O estilo de vida que esse menino desenvolveu fez com que ele jejuasse dias e dias e dias semanalmente. Ele não parava de jejuar, ele não parava de buscar. A vida dele de oração era intensa, o tempo todo buscando a Deus. E ele foi crescendo. O irmão dele teve um contato com essa realidade, e ele começou a escrever muito. A vida dele de disciplina era muito severa, porque ele tinha aprendido isso com os pais. Ele gastava horas e horas lendo a Bíblia, e ele não aceitava pregar sem passar horas e horas na presença de Deus lendo a Bíblia. E aí ele ia pregar e ele passava muita informação. As pessoas ficavam abismadas com a maneira como ele compartilhava a palavra, até que ele chegou no momento que ele gerou um grupo, como se fosse o Clube Santo. E aquele Clube Santo era de homens que queriam mais, jovens que estavam desesperados. E a base deles, obviamente, era buscar ao Senhor. E começaram a buscar ao Senhor, e começaram a buscar ao Senhor, cheios de revelação. Mas lembra que eu falei para você? Quando a gente tem muita revelação, e a revelação não é liberada, não é compartilhada, aquela revelação que veio para transformar, ela começa a nos sufocar, e a gente começa a morrer.
Porque nós não fomos feitos para carregar sobrepeso, nós fomos feitos para sermos instrumentos. O instrumento é aquele que recebe e libera, o instrumento é aquele que recebe e entrega, aquele que compartilha o que tem. E ele não compartilhou o suficiente, ele começou a ficar cheio. Chega no momento que ele teve um encontro com os irmãos moráveis, os moravianos. Já ouviram falar sobre os moravianos? No grande mover de avivamento, quem eram os irmãos moráveis? Eram aquele povo que se dedicava à obra de Deus, eram abnegados, eles não tinham nada como valoroso, eles entregavam tudo, e eles começaram a se vender como escravos, no lugar de pessoas, para que eles pudessem chegar num determinado local e pregar o evangelho para outros que estavam escravos. E uma pessoa, quando se entregava como escravo, ou era vendida como escravo naquela época, só saía daquele ambiente quando morria, porque o escravo não tinha como ser liberto. Mas esses irmãos moravianos, eles entregaram a vida deles, para que outros pudessem ouvir do evangelho. Não era só o marido ia com a esposa e todos os filhos. Eles pegavam barcos, passavam por naufrágios, pegavam enfermidades, e se conseguissem chegar nas ilhas, onde eles iriam ser escravos, ali eles fariam a vida dele, e eles começavam a pregar o evangelho sem medo e sem temor. A base da pregação dos moravianos era uma vida cheia de fé. E John Wesley, ele ouviu uma frase que marcou a vida dele e o ministério dele: pregue o reino de Deus, pregue a fé, até que você a possua. E o Wesley tinha tudo, ele tinha a revelação, ele tinha a eloquência, porque ele era um homem que sabia conversar. Porque os pais, por serem severos na disciplina, o ensinou muito bem como falar outros idiomas. Esse menino, na juventude dele, falava pelo menos 7 idiomas fluentemente. Quando você olhava para John Wesley, você podia dizer: cara, esse menino aqui, ele pode ser presidente, porque ele entende de política, ele entende do corpo eclesiástico, ele entende de tudo. E aí ele começou a pregar a fé, e a Bíblia não, o relato histórico dele fala que enquanto ele pregou a fé, com ousadia, um momento ele possuiu essa fé. Quando ele teve um encontro com Deus, num determinado momento, quando ele estava ouvindo a palavra, e ele começou a orar, horas a fio, e a presença de Deus veio sobre ele, e diz o relato histórico, que o coração dele se aqueceu de uma maneira diferente. Eu não sei se você tem tido o teu coração aquecido de uma maneira diferente, porque é fácil ser religioso, é fácil botar uma cara de crente, é fácil olhar para o irmão e acusar: o irmão não está buscando tanto, o irmão não se ajoelha, olha a roupa que o irmão usa, olha só o tipo de brinco dele, olha como ele canta, olha como ele prega. É fácil ser religioso, a gente vive uma performance. Mas o Senhor está dizendo: o que transforma a vida do homem não é a revelação em si, mas é a experiência, quando o Espírito Santo faz com que aquela revelação torne parte do seu corpo e da sua vida, como uma roupa que você veste, como a pele que cobre o teu corpo. Nós vemos um menino que agora volta, e ele diz: eu vou acabar esse clube santo, porque esse clube santo é meramente um lugar de religiosos. Eu preciso viver uma vida intensa com Deus, onde ele começa a se santificar verdadeiramente, ele começa a avaliar a vida dele nos mínimos detalhes. Preste atenção, o foco não é John Wesley, por isso eu não estou sendo profundo sobre ele, mas eu quero que você entenda que uma experiência genuína com Deus é a chave principal para avivar a sua vida. Não me importa o que você fala, Deus não está interessado com o que você fica falando, blá, 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 blá. Deus está interessado numa atitude. Quando nós temos uma atitude, quando nós nos movemos, quando nós damos um passo, Ele libera fogo sobre os nossos corações, e o coração do homem, ele vai se aquecer de uma maneira diferente. O amor se esfriou, e nós andamos por aí, e o nosso coração não se aquece mais. Nós esperamos que os ministros de adoração produzam um som celestial para que o nosso coração se aqueça. Nós esperamos que o irmão do lado seja fervoroso e fale em línguas bem alto para que o meu coração se aqueça.
Nós esperamos que o sermão seja um sermão poderoso, porque aí o meu coração vai se aquecer. E Deus está dizendo: religião não aquece, religião congela. O que aquece é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em Deus. Para tê-lo nós precisamos buscá-lo profunda e intensamente. É ter a mentalidade dos irmãos moráveis, dizer: cara, nada é mais importante do que a presença de Deus, do que fazer o propósito de Deus. Querido, eu quero dizer para você que é fácil fazer ministério. É fácil você fazer um grupo de louvor. É fácil você montar uma companhia de pregadores. É fácil você trabalhar com crianças. Tudo isso é muito fácil porque depende de nós. Mas exige de nós uma posição, exige de nós uma postura para sermos homens e mulheres incendiados por Deus. Uma postura onde a gente diz: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Eu não quero viver além de Ti. Tudo que eu preciso é o Senhor. E aí eu começo a olhar para o cenário da nossa nação, e eu começo a olhar para o cenário da nossa cidade, da realidade das congregações em Londrina. Uma realidade triste e terrível. Em 2013, nessa cidade, Londrina, no norte do Paraná, 27% do tráfico que estava sendo feito aqui foi atribuído a crianças de uma média de 12 anos de idade. Pensa no teu filho com 12 anos, no meu filho com 12 anos. 27%, quase um terço da população que estava envolvida com o tráfico eram crianças que estavam sendo aliciadas, que estavam vivendo num ambiente de risco, que estavam vivendo à margem, porque os pais tinham que trabalhar, não tinham condições, e porque as igrejas de repente que estão ao redor estão pensando em se engordar espiritualmente, porque nós estamos mais preocupados conosco, porque nós não estamos preocupados com o nosso próximo. Então aqueles que estão do nosso lado morrendo, tanto fez como tanto faz, não é da minha família, não é meu parente, não é do meu sangue. E Jesus está dizendo: é sim, é do seu sangue sim, porque é o mesmo sangue que morreu por você, que foi derramado por você, é o mesmo sangue que foi derramado por essas crianças que estão aí na rua. Só quem tem um coração aquecido consegue sentir o que Deus sente. Porque o coração aquecido não é o nosso coração que se esquenta. O coração aquecido é o coração de Deus que começa a pulsar em nós. É o Espírito Santo manifestado em nós. É o Espírito Santo vivo em nós. O sangue dele é quente. Quente de amor, quente por misericórdia, quente porque ele ouve o socorro dos perdidos que estão aí fora. E ele está dizendo: onde está a minha igreja viva? Onde estão aqueles que se chamam cristãos? Onde estão aqueles que se reúnem? Porque enquanto estamos reunidos aqui, com sono, ou cansados, ou preocupados com qualquer coisa, existem pessoas que estão morrendo, e essas pessoas são responsabilidades nossas. Mas se nós não temos um encontro com Deus, nós não temos como sentir o coração dele. Wesley entendeu esse processo, porque ele se abnegou. Ele abriu mão do seu ego, ele abriu mão da sua vontade. Presta atenção, querido, eu não quero ser supérfluo nem superficial, de dizer para você que abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu ego, é você dar o seu carro, é você dar o seu tênis. Não, abrir mão do seu ego, da sua própria vontade, e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor pedir de mim eu estou disposto. Se o Senhor quiser me levar 100% para o ministério, eu vou. Se o Senhor quiser que eu fique na rua 3 dias, 4 dias por semana pregando o evangelho feito um louco, eu vou fazer isso. Se o Senhor espera de mim que eu testemunhe na minha casa para um parente até que ele se transforme, eu vou fazer isso. Se o Senhor quer que eu ore incessantemente até que aconteça alguma coisa na cidade, eu vou fazer isso. Cara, como que a gente vai sentir o coração se a gente está tão cheio de nós? Um jovem polonês, numa determinada cidade da América do Sul, orou por 4, 5, 6 meses, todos os dias, até que um dia ele estava no meio do mato, e lá naquele mato ele ouviu um som e um ruído,
E aquele ruído foi tão forte que ele viu que tinha uma presença. E ele correu para dentro do alojamento, porque vinha uma presença atrás dele, e ele não sabia o que era aquilo, porque a presença estava gerando terror. Ele entra, e quando ele entra naquele alojamento, todos os jovens levantam e começam a chorar, dizendo: o que é isso? Porque quando aquele menino entrou também aquela presença. Ele era um seminarista. Eu esqueci o nome da cidade que ele estava. Ele entra e todo mundo naquele ambiente começou a confessar pecados. Começou a dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Uma jovem apenas é relatada que ela disse assim: eu não quero confessar o meu pecado. Ela arrumou a bagagem dela e foi embora correndo pelo meio do mato, porque ela disse: eu não quero confessar, porque o ambiente pedia aquilo, porque a santidade de Deus estava ali. Deus estava dizendo: vocês estão aqui dizendo que vocês são meus servos, e vocês querem me servir, vivendo desse jeito, vocês precisam abrir mão da sua própria vontade, para você ter um encontro real com Deus. Então, quando nós temos essa experiência genuína com Deus, nós experimentamos purificação. Isaías 6 fala sobre isso, que é o que aconteceu com John Wesley. Purificação dos olhos, purificação das intenções, purificação da mente, purificação de tudo que há em nós. Tudo que há em nós é para servir ao Senhor, para adorar a Deus, é para a glória de Deus. Mas quando nós temos essa experiência genuína com Deus também, algo acontece conosco. Nós temos convicção do nosso chamado. A experiência não apenas me purifica, a experiência com Deus me mostra qual é a minha missão. É provável que você, se eu te perguntar, você diga: pastor, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu propósito. E eu vou dizer para você: ainda te restam algumas horas para buscar na presença de Deus aquilo que Ele tem para ti. Não tem a ver com o que o homem vai dizer para você, tem a ver com quando Ele aquecer o teu coração e purificar você, Ele vai revelar para você quem você é, qual o teu propósito nessa vida, qual o teu propósito nessa terra. Essa convicção de chamado, nós temos um exemplo clássico que é Paulo, antes chamado Saulo de Tarso, no capítulo 9 do livro de Atos, vai descendo junto com os soldados, para matar cristãos como eu, como você. Enquanto ele vai descendo ladeira abaixo, ele encontra com os seus soldados rumores de que os cristãos estão mais à frente. E aí ele começa a se encher. Recente ele tinha visto o próprio Estevão sendo apedrejado, e aquilo provavelmente ficou na cabeça dele. Aquele homem vai pelo caminho, e aí uma luz brilhante interrompe a viagem de Saulo. E a Bíblia diz que ele fica cego. Entende-se que ele tombou do cavalo. E quando ele tomba do cavalo e ele fica cego, ele entra em terror. Ele fica atemorizado, porque cego, ele tinha perdido a habilidade de controlar a sua própria vida. Preste atenção, ele tinha perdido a habilidade de controlar para onde ele ia. Agora ele estava à mercê de alguém. E aquela voz fala em alto tom, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem está falando comigo? Quem é você? Porque Saulo não era qualquer um. Ele era um homem que tinha uma missão, e a missão dele era matar os cristãos. Mas aí ele começa a correr para destruir aquilo que Deus estava edificando. Preste atenção, queridos, porque quando nós não vivemos como igreja, nós lutamos contra ela. Quando nós não vivemos como a igreja de Cristo, nós tomamos o lado onde nós começamos a lutar contra ela. E dura coisa é ser como Saulo, lutar e tentar destruir aquilo que Deus está levantando e aquilo que Deus está edificando. Pastor, longe de mim, eu amo a igreja, eu amo a obra, eu amo o reino. Não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você vive, tem a ver com o que você demonstra no dia a dia. Ele tirou de Paulo a capacidade de ver, porque agora ele estava trabalhando nele a capacidade de ouvir. Quando Deus nos priva de enxergar, Ele está aguçando a nossa audição para ouvi-lo de uma determinada maneira.
É por isso que muitos de nós chegamos em situações onde nós determinamos: isso é uma catástrofe, perdi tudo, que coisa horrível que está acontecendo comigo, não consigo enxergar como vai ser o amanhã. Deus está dizendo: ótimo, porque aí você não controla a sua vida, aí você depende de mim, depende daquilo que eu vou falar com você. A transformação de Paulo e a revelação do chamado só aconteceu porque ele ficou cego. E quando ele ficou cego, ele precisava ouvir e depender. Ter um encontro genuíno com Deus significa ser purificado pelo fogo que vem do trono, que é liberado pelo anjo do Senhor, através do Espírito Santo que visita a sua vida. Mas também significa ter a convicção de que você foi chamado com um propósito. Assim como Wesley e assim como Paulo, que se levantaram e viveram intensamente a serviço do reino. O nosso segundo ponto, e a gente vai encerrar no segundo, não vai dar tempo o terceiro. O segundo ponto tem a ver com encher-se de compaixão. Então note que é uma história sendo construída. O primeiro ponto, nós somos tratados e transformados pelo Senhor. Recebemos o selo, o fogo, o desejo, a paixão, o anseio. No segundo ponto, nós nos enchemos dessa compaixão. Não precisa abrir, mas se quiser anotar seria ótimo. Em Mateus capítulo 5, versículo 32. Mateus capítulo 15, versículo 32 diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Esse era o modelo missionário e evangelístico de Jesus. Jesus não evangelizava por causa da multidão que iria ser agregada à sua igreja local, porque ele não tinha uma congregação local. Ele evangelizava e ele pregava o evangelho porque ele era cheio de compaixão. E a compaixão é a capacidade sobrenatural de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos a necessidade do outro e de nos vermos como instrumentos para provermos aquilo que o outro precisa. Jesus era compassivo e onde ele ia, ele sentia o coração das pessoas. Ele olhava nos olhos e ele sabia o quanto estavam sofrendo. Ele ouvia a voz e ele sabia quantas horas a pessoa estava chorando. Nesse caso aqui, ele estava 3 dias com esse povo, essa multidão. E toda a multidão estava com fome, só que ninguém reclamava, porque o pessoal queria ouvi-lo. E ele disse: eu estou sentindo uma profunda compaixão desse povo, porque estão há 3 dias comigo e não têm o que comer nem aonde comprar. E aí você nota que aí acontece uma manifestação miraculosa, que nós não vamos falar sobre isso, mas nós precisamos entender para concluir esse ponto. Quando Deus nos dá o coração dele, ele nos leva aos lugares de necessidade. Uma igreja que está preocupada em ser pomposa, uma igreja que está preocupada em ter nome, é uma igreja que não está interessada em ser igreja verdadeiramente. Isso é, não está interessada em acudir o pobre, não está interessada em cuidar daqueles que estão sofrendo, não está interessada em acolher aqueles que estão sendo destruídos, em restaurar vidas, em restaurar famílias. A compaixão de Jesus ultrapassou a esfera natural. Porque os discípulos não sentiram, mas ele sentiu a dor de quantos filhos estavam naquele momento com os pais, no meio do deserto com fome. E a Bíblia diz que por causa da compaixão dele, ele fez o milagre, ele orou ao Pai, o Pai o ouviu e proveu a necessidade daquele povo. Como igreja do Senhor, como comunidade bíblica Logos aqui em Londrina, eu quero declarar algo e é profético sobre a minha e a sua vida. Todos aqueles que se levantarem com ousadia, buscando um encontro genuíno com Deus, tendo uma experiência profunda, e aqueles que quiserem se mover na compaixão do Espírito Santo, vai ter não apenas o suficiente para você, mas você vai ser uma pessoa tão poderosa de recursos, porque Deus vai confiar a você habilidades em dons, habilidades ministeriais, habilidades acadêmicas,
vai batizar você com idiomas novos que você não fala ainda, vai dar a você um poder de influência intenso, para que onde você chegue, você consiga suprir a necessidade daqueles que estão precisando. Mas note, porque a profecia de fato é maravilhosa, é o que vai acontecer. Mas toda profecia passa pelo processo de um posicionamento. Se eu não me posiciono, eu vou apenas olhar Deus fazer, mas eu não vou desfrutar, eu não vou participar. E ele está dizendo, eu olho para Londrina e eu vejo quantas clínicas ou casas de aborto clandestinas existem nessa cidade. Onde está a minha igreja? Alguém aqui passou pelo processo de que você passou pelo processo de ser abortado, mas você está aqui hoje, porque Deus livrou a sua vida? Ninguém? Você, eu, você também. Olha só, somos 3 aqui. Rosângela, somos 4 que passamos pelo processo. Nossos pais tentaram nos abortar e Deus interviu, porque tinha alguém orando, porque tinha um propósito nas nossas vidas, e o remédio não fez efeito, o veneno não fez efeito, Deus nos susteve, e nós estamos aqui hoje reunidos, ouvindo essa palavra dizendo, tem clínicas de abortos clandestinas nessa cidade, e nós devemos como igreja começar a sentir o coração de Deus e orar para dizer, Deus fecha, revela, porque o sangue dessas crianças estão clamando na terra, clamando por justiça, é isso que a palavra de Deus revela, é sangue inocente sendo derramado aqui. Quanta criminalidade nós não estamos vendo ao nosso redor no dia a dia, assaltos e mais assaltos, o nível de aumento do tráfico é incrível nessa cidade. Aqui é rota, né? Porque vem o pessoal de Foz do Iguaçu. Onde nós estamos? Nós estamos em casa, nós estamos na igreja, adorando ao Senhor felizes. Queridos, nós não vivemos para nós mais, acabou, nós vivemos para Ele, nós somos instrumentos de transformação. O que nós podemos fazer? Além de orar, nós podemos pedir, Deus nos coloca de frente com um traficante, onde tenhamos uma palavra, e que a nossa palavra tenha tanto poder que o coração dele se aqueça. Eu fui pregar numa igreja e eu vi um traficante, eu não vou dizer a área nem a região, aqui em Londrina. Ele era o cara que comandava o bairro todo. Ele levantou, o irmão falou, sabia que esse era traficante? Eu digo, e ele está fazendo o que aqui? O pastor falou, não, calma. Um homem alto, falou assim, ele se converteu. Quando? Faz uns 3 meses. Ele vai falar agora. E o menino pegou a palavra para dar um testemunho rápido. E eu via fogo sair da boca dele. Ele dizia com clareza, eu era uma pessoa que não prestava e não valia nada. Se tivesse na minha frente eu pudesse matar, eu matava e não tinha medo. Eu vendia droga, não importava se era para criança, para adolescente. Eu batia em quem tivesse na minha frente. Mas ele falou, quando eu olho para trás eu tenho nojo. Eu tenho nojo porque um dia eu estava na rua e um pastor doido entrou na minha frente. E eu falei para ele, quem mandou o senhor vir aqui? Ele olhou para mim, apontou o dedo para mim e disse, eu vim aqui porque o Senhor dos Exércitos enviou. E eu digo que você é filho dele e eu vou orar por você. Ele ficou mudo, o pastor tocou no peito dele, orou por ele, o coração dele começou a queimar, o estômago dele começou a queimar. Naquele momento ele se ajoelhou e recebeu Jesus. E hoje ele prega numa região aqui de Londrina para outros traficantes. Ele está sendo uma igreja relevante, ele está gerando transformação. Não tem a ver com a área social apenas. Todas as áreas são requeridos que a igreja se levante, e nós somos essa igreja, e nós precisamos nos levantar no poder e no nome de Jesus. Fica de pé, porque eu quero orar junto com você nessa noite, e eu quero clamar a Deus pela sua vida. Pode deixar a luz acesa mesmo, não tem problema. Você vai tocar tudo, eu ia pedir para pegar o teclado, mas ela já veio, pode vir. Eu quero orar pela sua vida, pedindo algo da parte de Deus nessa noite. Eu quero pedir que Ele possa te conceder um encontro genuíno com a presença dEle, para que você seja batizado na compaixão do Senhor. Não tem a ver com a minha oração, mas tem a ver com o que Deus vai fazer na sua vida. Portanto, se você é essa pessoa que veio hoje à noite, você deseja esse toque, eu quero pedir que você feche os seus olhos aí onde você está.
Apenas feche os seus olhos aí onde você está. E permita com que o Senhor toque você. Senhor, tira toda a carnalidade de nós. Tira todo o ego, Senhor. Tira todo egocentrismo. E tira todo egoísmo de nós. Senhor, nós dizemos: a nossa vontade não, mas a tua vontade seja feita. Pai, aqueles que estão de fato dizendo: eu estou aqui, e olha que o que eu te pedi foi fecha os olhos. Se você entender e é o que você quer, eu estou orando especificamente sobre essas pessoas, porque o posicionamento começa aí, corresponder. Pai, essas pessoas que estão de olhos fechados, que estão dizendo: Senhor, eu estou dando esse passo porque eu quero ser tocado por Ti. A Tua palavra foi pregada, Senhor. Corações estão aqui dizendo: faz de novo, Jesus. Como o Senhor fez com John Wesley, como o Senhor fez na vida de muitos moravianos, como o Senhor fez na vida de Paulo. De repente, Senhor, não sou uma pessoa conhecida. De repente, Senhor, não sou uma pessoa que estou na melhor fase da minha vida. Mas, Senhor, uma coisa eu sei, eu estou aqui. Eu sei que de alguma maneira, durante o processo de vida, o Senhor me libertou de algo. O Senhor me arrancou de algum lugar. O Senhor me deu a oportunidade de vida. Eu estou aqui, eu poderia estar em qualquer lugar, mas hoje eu estou aqui, Jesus. Hoje eu estou aqui, Jesus. Pai, por isso que eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor libere um batismo de fogo. Um batismo de fogo no coração dos meus irmãos. Entraram de uma maneira, e pelo poder do Espírito eu libero uma palavra sobre cada um deles, que estão se posicionando, sairão tocados pelo fogo do Senhor, com um caminho preparado para novas experiências do Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero pedir que o Senhor aqueça esses corações. Espírito Santo, revela o coração do Pai nessa noite. Revela o coração do Pai nessa noite. Espírito Santo, revela o coração do Pai nessa noite. Espírito Santo, revela quem é o Pai para eles nessa noite. Espírito Santo, revela o coração de Jesus nessa noite. Revela para eles quem é Jesus nessa noite. Espírito Santo, eu oro que o Senhor, nesse momento, da cabeça à planta dos pés de cada uma dessas pessoas, os inunde, toque, liberte, livre-os de todo mal em nome de Jesus, e faça com que as escamas caiam dos olhos, com que as barreiras sejam destruídas. Oramos por um batismo intenso de paixão por Ti, de compaixão. Senhor, batiza-nos com Teu amor nessa noite. Ensina-nos o que é amar. Nós queremos mergulhar no Teu amor. Nós queremos mergulhar no Teu amor, Jesus. Aleluia. Queremos mergulhar no Teu amor, Jesus.